Fala aí, galerinha da Dinai, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso vídeo macro que sai todas as segundas-feiras. Eu sou o Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. Então, bora lá para o vídeo de hoje, tem bastante coisa legal. Galera, no vídeo de hoje eu trouxe como tema principal o Brasil vai quebrar e tendo como pano de fundo o crescimento da nossa dívida pública. Então, aqui nesse vídeo eu vou desmistificar todos os pontos que vocês veem, muitos influenciadores falando que o Brasil vai acabar, ou que, por exemplo, a dívida pública não é um problema. Então, aqui vocês vão entender de uma vez por todas qual é a grande nuance dessa questão. E, além disso, a gente também vai falar sobre a prévia da inflação, que veio acima das expectativas, e também mais duas análises chaves para vocês conseguirem realizar boas análises nas ações que vocês estão estudando. Então, bora lá para o vídeo. Então, qual o contexto atual pensando nisso, né? O Brasil vai quebrar. Então, Lula disse que se o país gastar mais do que arrecada, vai quebrar. Então, o próprio presidente está falando que se o Brasil ele gastar mais do que ele tem, o Brasil vai acabar quebrando. Além disso, outra matéria aqui, o Brasil é o aluno nota 6, nem quebra nem vira os Estados Unidos. E outra notícia, o Brasil vai quebrar, que Lula falou dessa vez sobre responsabilidade fiscal. Então, como vocês podem ver aqui, essa narrativa de que o Brasil vai quebrar ela é muito comum na mídia e ela acaba atrapalhando os pequenos investidores a atingirem a liberdade financeira. Eu trouxe aqui esse gráfico para vocês, ele vai até mais ou menos o meio de 2024, e essa é a grande questão que a gente tem lidado nesses últimos tempos. Esse é o gráfico da dívida bruta do governo em relação ao PIB desde 2006. Então a gente pode ver que lá em 2006 a dívida bruta em relação ao PIB era de mais ou menos uns 58%. E aí a gente teve alguns aumentos, algumas quedas aqui até 2013. Então teve uma escalada muito forte entre 2013 e 2018. Começou a ter uma queda aqui, mas veio a pandemia, e o governo teve que gastar muito em ações emergenciais, mas logo depois essa relação começou a cair. E o grande ponto é essa linha vermelha destacada aqui, porque é a partir do início de 2023 que a nossa dívida pública começa a crescer muito rapidamente, e por isso hoje ela é um dos maiores, se não o maior problema que a gente tem no cenário econômico brasileiro. Desde o início de 2023, a dívida subiu de 71,38% para 78,55% do PIB. Esse foi um crescimento de mais de 7 pontos percentuais. É muita coisa aqui, pessoal. E o que vocês têm que guardar desse vídeo é: o tamanho da dívida não é o principal problema, e sim a sua velocidade de crescimento. Afinal, se a gente continuar nessa toada de crescimento, a nossa dívida vai explodir em muitos poucos anos. A Moody's, a agência de rating, uma das mais famosas do mundo, ela projeta uma estabilização da nossa dívida em 82% do PIB. Então esse aqui é meio que o nosso teto, assim. E se a gente continuar nessa velocidade, a gente já vai atingir isso no ano que vem. Um ponto positivo da nossa dívida é que ela está quase toda em moeda própria, o que reduz os riscos cambiais, como a gente viu, por exemplo, acontecer lá na Argentina e aqui no Brasil entre os anos 80 e 90. Mas o Brasil ele depende da credibilidade do mercado financeiro para financiar a sua dívida. Então, muita gente compara a dívida do Brasil com países como Estados Unidos, Japão, alguns países europeus, mas a grande diferença é que o Brasil é um país emergente. Então, ele precisa de mais confiança do mercado para financiar a sua dívida, senão ocorre fuga de capitais, aí o nosso câmbio entra em descontrole e começa uma espiral de problemas econômicos. E a resposta para a pergunta se o Brasil vai quebrar é a seguinte: o Brasil não vai quebrar, mas ele precisa estar muito atento, precisa ficar muito controlado na sua questão dos gastos, para a gente não entrar num espiral de problemas econômicos. Partindo para o próximo tema aqui, a inflação. A gente teve os resultados do IPCA 15 na semana passada e ele veio acima das expectativas, em 0,54%. A expectativa era de 0,51%. E o grande problema aqui é o resultado acumulado. Então, com esse resultado de outubro, a gente chegou num resultado acumulado de 4,47%. Lembrando que a meta é de 4,5%, o teto da meta. E esse resultado ele está muito perto do teto da meta, está pressionando o governo, e isso acaba tendo algumas consequências. Nesse mês de outubro, teve um aumento da inflação de serviços, puxado principalmente pela alta salarial e pela seca. Além disso, a energia elétrica foi a grande vilã desse mês, devido ao acionamento da bandeira vermelha 2, graças ao baixo nível das águas nas hidrelétricas.
mais um resquício aqui da seca. E além disso, o cenário da inflação está resiliente e isso mantém uma expectativa de juros mais altos por mais tempo. E o Banco Central ele pode adotar uma postura mais agressiva se ele vê que a inflação está saindo do controle, essa inflação de serviços aqui está aumentando muito. Então, todo esse cenário inflacionário ele acaba influenciando muito as decisões de juros no nosso país. E a gente sabe que juros altos não é bom para ninguém, a economia fica travada, ninguém quer investir, e aí começa uma série de problemas. Vamos partir agora para o nosso último assunto, duas análises chaves de ações. Vocês pediram e daqui trouxemos mais análises para vocês, mas antes vamos recapitular o que a gente já viu. Bom, a gente já abordou 5 análises essenciais para ações. Setor de atuação, vantagens competitivas, endividamento, margens e histórico de lucro. E hoje a gente vai falar de mais duas, começando pelo poder de marca. Então, marcas fortes ajudam a empresa a repassar aumentos de custos, e isso meio que cria um escudo contra crises econômicas, protegendo as margens de lucro. Então, empresas com um poder de marca têm uma vantagem competitiva muito sólida, porque as marcas bem estabelecidas mantêm a fidelidade do consumidor mesmo em tempos difíceis. Então, mesmo que o país estiver numa crise ou aquele consumidor estiver passando por algum problema, se ele puder e não for destruir ali o seu orçamento, ele vai continuar optando pela marca que ele mais gosta. Mas aqui fica um grande ponto, né? Não é obrigatório investir em empresas apenas, né? Investir apenas em empresas com marcas conhecidas, mas é essencial entender o papel da marca no modelo de negócio. Então, a primeira análise-chave que a gente tem que fazer é sobre as marcas e qual o poder que elas desempenham em cada negócio. E a segunda análise-chave de hoje é a reputação da empresa, um dos ativos mais difíceis de construir e mais fáceis de perder. Ela é fundamental para a lealdade do cliente e a resiliência da empresa no mercado. Então, a gente teve um exemplo recente da fraude nas Americanas e ela perdeu toda a sua reputação, os clientes pararam de comprar lá, a receita caiu quase pela metade. Então, além dela, né, ter essa fraude, ter um prejuízo bilionário ali que estava escondido, ela também tem que enfrentar os resultados disso, que são menos clientes indo nas lojas, menos pessoas, menos vendedores confiando no ecossistema da Americanas. Então, esse é um exemplo recente que a gente tem que ter na cabeça. Mas a gente não pode se deixar levar apenas por experiências pessoais ou pontuais. Então, se você foi na Starbucks, por exemplo, não foi bem atendido, a gente não pode, né, extravasar isso para fora e entender que eles são uma empresa ruim, afinal, pode ter sido algo pontual, mas fazendo um parênteses aqui, acho muito difícil alguém ter ido na Starbucks e ser bem atendido. Mas vamos lá, a gente precisa considerar o histórico da empresa e a sua capacidade de lidar com crises. E a grande questão é que empresas com boas reputações são mais competitivas e têm uma maior resiliência durante crises, porque o consumidor confia nessa empresa e vai lá mesmo durante as crises. Bom, pessoal, o vídeo macro de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem no nosso canal de feedback. Até a próxima.